Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos na noite de quinta-feira, depois de um longo julgamento, foram mais de 8 horas e meia de julgamento lá no STJD, daqueles atletas envolvidos com manipulação de resultados. Vou trazer o resultado para você, vou falar também das notícias do dia, a montagem da equipe do Vasco para o Clássico com o Flamengo. Vamos falar também sobre contratações. Quero trazer mais informações e mais um trecho da entrevista do Paulo Brax concedida na terça-feira, até para você ficar mais atento a que está dizendo o homem que é o responsável pelo futebol da Vasco, Safi. Tem novidades, fique comigo. Tá? Antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho que está aí embaixo, e dá o joinha, dá o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube reconhecer que você gosta do que a gente traz aqui de informação. A gente não é de dar opinião, tá? Aqui a gente traz informação. Quem opina é você, quem faz o juízo de valor é você. Mas trazemos todas as informações do Vasco da Gama e vamos trazer do STJD também. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Deixa eu começar então pelo STJD, os julgamentos daqueles atletas que estavam já suspensos preventivamente. 8 atletas. Tivemos jogador absolvido, tivemos 2 eliminados do futebol, tivemos jogador com pena de jogos e outros com penas de prazo, né, dias e multas também. Vamos lá. O Eduardo Balmerman, do Santos, esteve lá com a esposa dele, acompanhou o julgamento. Esse aí levou 12 jogos de suspensão, baseado no artigo 258 do CBJD. O Gabriel Tota foi eliminado e ainda recebeu uma multa de 30 mil. Paulo Miranda ganhou 1.000 dias de suspensão e uma multa de 105 mil reais. Já o Igor Cariús, que não foi suspenso lá pelo Sport, continuou jogando, estava inclusive na decisão da Copa do Nordeste, foi absolvido. Não teve nenhuma prova concreta, algo que confirmasse a participação dele. Foi absolvido. O Matheus Felipe Coutinho, eliminado, mais 10 mil reais de multa. Fernando Neto e o Kevin Lomânaco, o argentino do Bragantino, ambos, cada um levou 380 dias de suspensão e 25 mil reais de multa. E o Moraes, 760 dias de suspensão, 25 mil reais de multa. Cabe recurso ao pleno do STJD. Com relação ao Vasco da Gama, a gente traz as seguintes informações. A última parcial de venda de ingressos para o Clássico de segunda-feira, 25.661 ingressos já vendidos. Braulio Machado de Santa Catarina vai apitar o jogo. As torcidas organizadas desistiram de fazer aquele protesto com panfletagem para pedir para que o torcedor ficasse em casa, não fosse ao Maracanã. Muito pelo contrário, agora elas estão incentivando o torcedor a ir ao Maracanã e buscar uma vitória em cima do Flamengo. 4 jogos em junho que o Vasco tem, né? Segunda-feira o Flamengo no Maracanã, depois o Internacional no dia 11 lá no Beira-Rio. Depois vem os jogos com Goiás, dia 22 em São Januário, e o Cuiabá, dia 26 também em São Januário. Deverão ser os 2 últimos jogos do Andrei Santos se o Brasil for até as finais da Copa do Mundo. O Brasil volta a jogar no sábado contra Israel, esse jogo acontecendo na cidade de San Juan. O empréstimo do lateral esquerdo Paulo Vitor com o Internacional termina agora dia 30 de junho e o Paulo Brax está tentando fazer com que este empréstimo seja prolongado até 31 de dezembro. E sobre o time, vem treinando aí o Maurício Barbieri, essa escalação aqui, ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues revezando com o Paulo Henrique, o Capasso, Léo e o Lucas Piton. O meio-campo com Jair, ele tem testado Galarza ou Barros, Alex Teixeira e o argentino Cabarral, né, que vem prestado pelo Santos. O Gabriel Peck e o Pedro Raul
no ataque. É esse o Vasco que ele está treinando para o Clássico. Muita gente gostaria de ver o Orediano já começando como titular do Vasco da Gama, que está na 8ª rodada, na 18ª posição. E aí eu trago, então, o Paulo Brax. Ele vai falar sobre o incômodo dessa posição, das contratações e também uma mensagem para o torcedor do Vasco da Gama. Estamos na 8ª rodada e numa posição que a gente não quer, com a pontuação que a gente não quer. É só isso. Eu tenho um perfil, talvez diferente de outros diretores, que poderiam se valer disso, de soltar nomes de atletas, para que o foco seja desviado para esses jogadores e a gente desfocasse do principal, que é o resultado de campo do Vasco. Então, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema, porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui, e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você, sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto, porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas, soluções que vieram não só deste elenco, mas de peças, para que isso fosse superada a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta, a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna, que é a posição, inclusive, que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20, com a seleção brasileira como capitão. Então, essas 2 posições eu passo para você sem problema nenhum, que são posições que a gente está ativamente no mercado, já estava antes, uma a gente acabou tirando um pouco o pé, depois que a gente fechou a situação do Andrei, mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, dentro da aprovação desses 3 setores para trazer esses jogadores. Paulo, boa tarde. Tudo bem? A minha pergunta é bem simples, tá? Você falou que estão numa correção de rota, que 80% já foi investido na primeira janela, no início do ano, que só sobraram 20% para vocês contratarem, que o orçamento financeiro não é grande, não é alto, que vocês vão trabalhar dentro do que vocês estão autorizados a gastar. E você não citou o clube, ou os clubes, mas disse que tem clubes que, em uma única contratação, gastam o valor que o Vasco gastou em 8. E a pergunta simples que eu ia te fazer é o seguinte: diante desse quadro que você acaba de relatar, 20% viram 2, 3, 4 jogadores, não sei a quantidade certa. Pelo visto, não vai alterar praticamente nada, porque você não tem um orçamento alto para trazer jogadores que modificam o panorama atual. Em quantidade também não vai ser alto, porque você disse que já investiu em 80%, falta 20%. 20% de 8 dá mais ou menos 2 jogadores, 1,6, 2 jogadores. Tá? Então, que perspectiva que a torcida do Vasco tem, mesmo com essa segunda janela de transferência, se já sabe que não vão ser jogadores caros, que o Vasco não vai gastar muito e que vai ser uma quantidade pequena? Essa que é a pergunta. Vamos lá, Cícero. Só alguns ajustes na sua interpretação dos números, tá? Não foi 80% do valor gasto e remanesceu 20%. O 80% da montagem de elenco está incluído não só os jogadores comprados, mas os jogadores contratados e os jogadores de base
que transitaram de um ano para o outro. O Vasco, do ano passado para cá, praticamente ficou com 8, 9 jogadores somente. A gente teve 25 saídas de atletas e 16 chegadas. Então, quando eu falo no 80%, gostaram do 80%, gostaram da fala que eu usei, tudo bem. Não é de valores financeiros, não é de real, dólar ou euro. É 80% de peças. E quando eu falo 20%, eu falo de 6 jogadores, que podem ser 6 jogadores entrando, como podem ser 3 jogadores saindo e 3 jogadores entrando. Eu acredito que muda sim, tá, Cício? Dependendo do jogador, muda sim, tá? Muda o andar. Muda o andar de um time. E eu preciso acreditar que eu vou conseguir fazer isso. Com o que me for entregue. O que me for entregue, eu preciso fazer algo de diferente em julho. Mas até lá, nós temos jogos importantes e que a gente precisa melhorar a performance aqui. Por isso que eu não gosto muito de falar na projeção de número de jogadores ou de aporte financeiro em julho. Se a gente estivesse na véspera da janela abrir, a gente poderia até conversar mais sobre isso. Mas não é um momento também de projetar tão para frente, porque eu preciso de resposta agora. O Vasco precisa de resposta agora, eu não preciso de resposta. Eu não posso só ter a resposta em julho. Mas eu ainda também não tenho o retorno concreto e objetivo do tamanho dessa pasta que eu vou poder usar para julho. O que não me impede de ir ao mercado da mesma forma. Mas antes de fechar o negócio, eu preciso, dentro da austeridade que a gente tem, dentro da responsabilidade que eu tenho com essa pasta, de só investir o que me for autorizado a investir. Isso, eu continuo batalhando por isso. Tá? Paulo, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. A gente está com mais de 1 hora de entrevista. Eu acredito que não vai fazer uma segunda rodada, até porque muitos temas já foram tratados. Importante frisar para quem chegou agora e está acompanhando, que você disse em algumas respostas que o Maurício Barbieri assina embaixo todas as indicações que foram contratadas. Então, o torcedor tem a ciência de que todos os jogadores que aqui estão tiveram a anuência dele. Queria só pontuar 2 coisas, Paulo. Você disse que mirou alto e eu sei que você consultou o representante do Felipe Coutinho. E o fato dele ter contrato na Inglaterra não significa que ele não queira voltar, ele está sob contrato. Porque quando você aguça a curiosidade do torcedor, dizendo que o Cria não quis voltar, ele pode ser um dos casos, já que houve a consulta. Mas falar de outro Cria, que está no Mundial e que se tem a notícia, acho que foi até o Pedrosa que deu essa informação, que entrou na justiça contra o Vasco, que é o Andrei Santos. Quando acabar o Mundial, ele volta para o Vasco e se volta em que clima, já que ele está processando o empregador? Ô, Fábio, eu nem disse que o Barbieri assina, não. Eu disse que ele participa do processo. Tá? A interpretação eu deixo livre para vocês fazerem, mas que ele participa do processo, porque eu entendo que é a maneira mais racional de se montar um elenco competitivo. É com a presença do treinador e com a presença do diretor técnico. Então, há a participação desses dois dentro de um processo de contratação, sim. E tem o principal, que é a participação da 777, através do seu departamento de análise e através do meu superior imediato, diretor esportivo do grupo. Quando você pergunta sobre atletas que não quiseram vir para cá, nenhum deles foi cria do Vasco. Nenhum deles. Eu disse que atletas mirados na contratação da primeira janela, alguns deles não quiseram voltar ao Brasil, atletas que jogam na Europa, e alguns não quiseram vir para o Vasco. Mas nenhum deles foi cria do Vasco, não. Todos os crias do Vasco, todos os ex-jogadores do Vasco, sem exceção, nenhuma, estou te respondendo e buscando na minha memória, nenhum deles falou que não queria voltar ao Vasco, ao contrário. Alguns nomes já vazaram, como o do Felipe Coutinho, do Souza, que esteve aqui dentro do CT, do Alan.
do Alex Teixeira, que está aqui, de outros atletas que a gente conversa, mas que por outras razões, e não da vontade deles, a gente consegue fazer a contratação. O cria Andrei, já negociado com o Chelsea, retorna ao Vasco, sim, assim que terminar a participação do Mundial. Eu não tenho conhecimento interno no Vasco sobre o processo do Andrei contra o Vasco. Eu vi pela imprensa. E não questionei o staff do jogador, não questionei o jogador sobre isso. E eu preciso tentar sempre separar uma questão da outra, para impedir que isso interfira na parte técnica. Vários ídolos da história do Vasco também já reivindicaram os seus direitos na justiça. E nem por isso tem as portas fechadas aqui. Então, no meu planejamento, eu conto com o Andrei e com o Marlon Gomes assim que terminar o Mundial Sub-20, a participação do Brasil, para eles serem integrados aqui. Não vejo aqui internamente um clima ruim para ele. E, de novo, não recebi formalmente dentro do clube essa manifestação de processo dele ou do staff dele contra o Vasco, nessa repactuação que foi dessa nova vinda dele. Fala, meu ídolo, Wellington Campos, Rádio Tupi. Paulo, duas em uma. A primeira, como que é feito esse processo de contratação? E o Luiz Melo, ele participa dessas contratações. E o que você diria nesse momento para o torcedor do Vasco da Gama? Qual é o recado que você veio trazer? O Luiz é o CEO do clube. É o representante máximo da SAF Vasco, do futebol do Vasco. E contratação de jogador é, com toda certeza, uma das ações mais importantes dentro de um clube de futebol. Então, obviamente, ele é envolvido dentro desse processo, seja no meio do processo, seja no final do processo. Não há nada que o futebol vai fazer que seja alijado do CEO do clube. E nós não temos problema de relacionamento, tá? Antes que alguém pergunte isso. Nenhum. Zero. O recado, Wellington, é que o torcedor entenda tudo o que está acontecendo aqui dentro. Tenha o seu lado crítico, sim. Cobre. Sobretudo, cobre quem eles acham que pode entregar mais e quem não pode entregar. Não perca o tempo cobrando. E eu quero que o torcedor acredite que a gente está trabalhando, como eu disse no início, incansavelmente, para que a gente melhore a nossa posição na tabela, para que a gente volte a vencer jogos, a entregar alegria para o torcedor que está há 20 anos de turbulência aqui dentro. E o que precisar ser feito para que esses resultados aconteçam, a gente vai fazer. O que precisar ser feito, a gente vai fazer. As decisões já estão sendo tomadas para que isso seja um basta na nossa tabela, em termos de resultado, que a gente volte a ter rendimento, que a gente já teve alguns jogos, que eles não esqueçam esses jogos que a gente já teve rendimento há pouquíssimo tempo, mas que a gente está buscando incessantemente os resultados que eles merecem. Que eles merecem. E que aqui dentro do CT, não tem ninguém acomodado com essa situação. Aqui dentro do CT, a cobrança está alta
proporcional ao que a gente espera dos nossos jogadores em termos de resultado. Esse, então, o Paulo Brax, mais uma parte da entrevista dele, e a última que nós vamos mostrar por aqui, e que você opine, então, o que você acha? Você está confiante, você acredita que o Vasco vai sair deste caminho aí de rebaixamento novamente, vai ficar no meio da tabela, vai se classificar para as competições internacionais? Preciso da sua opinião. Quero que você opine, fique à vontade. O nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito, se inscreva, a descrição está passando aí embaixo. Peço também que dê o joinha, importantíssimo joinha, para você nos ajudar, tá? E mais, minha gente do Brasil, espalhe esse vídeo aí. Copie o link e mande para os seus amigos. É muito importante a gente ter mais seguidores e mostrar o nosso trabalho, que ainda nem fez um ano. Ainda vamos completar um ano aqui no canal, mas estamos quase com 40 mil inscritos, tudo graças a você. Muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.